Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. Os pontos de hoje são os pontos 293 e 294. Do que eles falam? Bom, o mundo criado para a glória de Deus Pai. Esse é o contexto sintético daquilo que esse terceiro parágrafo, terceiro ponto vai falar. O ponto 293, ele nos diz o seguinte: é uma verdade fundamental que a Escritura e a tradição não cessam de ensinar e de celebrar. O mundo foi criado para a glória de Deus. Deus criou todas as coisas, explicava São Boaventura. Non propter gloriam augendam, sed propter gloriam manifestandam, et propter gloriam suam communicandam. Ou seja, não para aumentar a sua glória, mas para manifestar e para comunicar. Para criar, Deus não tem outra razão senão o seu amor e a sua bondade. As criaturas saíram das mãos de Deus, aberta pela chave do seu amor. E o Concílio Vaticano I explica: na sua bondade e pela sua força onipotente, não para aumentar a sua felicidade nem para adquirir a sua perfeição, mas para manifestar pelos bens que concede às suas criaturas. Deus, no seu liberíssimo desígnio, criou do nada, simultaneamente e desde o princípio do tempo, uma e outra criatura, a espiritual e a corporal. Ponto 294. A glória de Deus está em que se realize esta manifestação e esta comunicação da sua bondade em ordem às quais o mundo foi criado. Fazer de nós filhos adotivos por Jesus Cristo. Assim, aprove a sua vontade para que fosse enaltecida a glória de sua graça. Efésios 1, 5, 6. Porque a glória de Deus é o homem vivo e a vida do homem é a visão de Deus. Se a revelação de Deus pela criação já proporcionou a vida a todos os seres que vivem na terra, quanto mais a manifestação do Pai pelo Verbo proporciona a vida aos que creem, aos que veem a Deus. O fim último da criação é que Deus Pai, Criador de todos os seres, venha finalmente a ser tudo em todos. 1 Coríntios 15, 28. Provendo ao mesmo tempo a sua glória e a sua felicidade. Muito bonito isso, hein? Ou seja, a afirmação de que o mundo foi criado para a glória de Deus é uma verdade central da fé. Está enraizada na Sagrada Escritura e na tradição. E longe de uma concepção utilitarista ou egoísta, esta afirmação exprime a gratuidade. O ato criador, o ato divino, cujo fundamento é o amor e a bondade infinitos de Deus. Esses artigos são muito bonitos para lembrar que cada coisa tem o seu propósito. Então, quando nós fazemos bem algo, isso repercute naquilo que nós somos. Então, esses artigos, eles buscam descrever e demonstrar de uma forma ampla o fundamento teológico de filósofos, de padres da igreja, e esta fundamentação, ela serve na nossa vida para quê? Para que nós, diante dessa grande verdade, fomos criados à imagem e semelhança de Deus e o nosso ato criador é expressão da glória de Deus, isso nos dá uma dignidade que é profunda. E muitas pessoas na sua vida, no seu dia a dia, principalmente as pessoas que perderam a sua motivação de ser, essas pessoas, diante dessa verdade, dessa realidade, elas se encontram com uma nova experiência de Deus. Os fundamentos bíblicos para esse texto aqui são muito bonitos, porque, por exemplo, Salmo 119, os céus narram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Quem é a obra de suas mãos? Nós. Então, o profeta Isaías, ele recorda que todos são chamados pelo nome. Eu criei para a minha glória, eu te formei, eu te fiz, ou seja, é uma vocação de cada um. Por que quando eu falei somos obra de suas mãos? Se nós olharmos para o livro do Gênesis, todos feitos à vontade, pelo poder da vontade criadora de Deus. Mas tem um texto muito interessante, porque ele é da escola
já vista, e ele tem algumas, digamos, alguns antropomorfismos. Então Deus é o oleiro que faz com as mãos, ou seja, cuida de todos os detalhes. Então, São Paulo, na carta aos Efésios, ele mostra que o fim último da criação é a adoção filial em Cristo. Ele nos predestinou para sermos filhos adotivos por Jesus Cristo, conforme o beneplácito de sua vontade, para o louvor e para a glória de sua graça. Em 1 Coríntios 10, 31, resume: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ad maior gloriam Deo, ou seja, para a maior glória de Deus. Portanto, a glória de Deus não é uma busca de enriquecimento divino, mas uma expressão da bondade gratuita que deseja comunicar às criaturas, levando-as à plena perfeição. Durante a patrística, os padres da igreja, e na época da escolástica também, os padres da igreja que enfrentavam problemas com as heresias sempre trabalhavam estas relações. Santo Irineu de Leão, por exemplo, no Adversus no Contra os Hereges, fala que a glória de Deus é o homem vivo, e a vida do homem é a visão de Deus. Essa frase, ela demonstra que a glória de Deus não está separada da felicidade do homem, mas coincidente com ela. São Boaventura, ele explica que Deus criou o mundo não para aumentar a sua glória, mas para manifestá-la e comunicá-la às suas criaturas. Non propter gloriam, augendant sed propter gloriam manifestand. Ou seja, não para ter mais glória, mas para que essa glória se manifeste. O fundamento do ato criador, segundo ele, é o amor. Aperta manum clave amoris creaturae progenderunt. Ou seja, traduzir isso agora. As criaturas brotam das mãos abertas do amor. Somos um ato de amor. Um ato de amor que não engrandece o Criador, mas faz grande a criatura. Santo Tomás de Aquino, ele reforça que o fim último da criação é a comunicação da bondade divina. O bem difunde-se por si mesmo. Diffusivum bonum sui. Para Tomás, a glória intrínseca de Deus, ela consiste na participação das criaturas no seu ser de bondade, sendo o homem o ápice desta comunicação. Todos os concílios, de maneira especial os últimos concílios, o Vaticano I e o Vaticano II, eles ensinam essa grande verdade. Eu acho que é um tempo de amadurecimento da humanidade, e lembrar isso é muito importante. Na sua bondade pela força onipotente, não para aumentar a felicidade, nem para adquirir sua perfeição, mas para manifestar pelos bens que concede às criaturas, criou do nada simultaneamente a criatura espiritual e corporal. Então, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Espírito, corpo, alma. Tudo isso para que a criatura ela experimente a dignidade de ser. O Concílio Vaticano II vai além. A criatura sem o Criador desaparece. A vocação do homem é participar da vida divina. Ou o que diz Santo Agostinho: fizesse-nos, Senhor, para vós, e o nosso coração estará inquieto enquanto não descansar em vós. A Lumen Gentium, ela reforça que toda a economia da salvação, ou seja, todo o processo da salvação humana, é ordenada para a manifestação da glória divina, na qual o homem encontra a sua própria plenitude. Imago Dei, imagem de Deus. Cristóforos, que levam Cristo. Persona Christi, são palavras que vêm mostrando isso. São João Paulo II, na catequese sobre a criação, ele sublinha algo muito importante. Deus criou o mundo para o homem, mas o homem foi criado para Deus, para encontrar nele a plenitude da vida e do seu amor. Eu digo que essas palavras, elas têm que serem ditas e proclamadas e reforçadas em todas as catequeses, em todos os momentos de oração que fizermos, em todos os momentos de partilha, de ensino, de estudo, porque eles reforçam que nós encontramos a nossa verdadeira dignidade na plenitude da vida e na plenitude do amor. Cada um tem uma vocação. Não existe um homem sequer que não tenha
propósito de vida. Esse propósito tem que ser buscado, querido, encontrado e vivido. E isso repercute na nossa vida catequética. A afirmação de que o mundo foi criado para a glória de Deus deve ser ensinada como verdade central da fé. Integrando a antropologia, que é o estudo do homem, a antropologia cristã, o homem existe para dar glória a Deus, ao mesmo tempo encontra sua dignidade buscando o destinatário dessa glória. E a catequese deve levar a compreender que viver segundo a fé é participar já antecipadamente da comunicação de amor e de bondade divina. Muitas pessoas vivem no seio das comunidades cristãs como se estivessem fora, procurando nas coisas, no mundo, na beleza, na saúde, na fama. Mas a moral cristã se fundamenta num chamado a ordenar a vida para a glória de Deus. O que você postou hoje, o que você escreveu hoje, o que você disse hoje, foi para isso, para a glória de Deus? As suas conversas com as pessoas que estavam no seu lado foram para a glória de Deus? 1 Coríntios 10:31, isso é São Paulo. Isso implica em viver santidade. Uma palavra que tem sumido cada vez mais do vocabulário cristão, né? Fama, bênção, fortuna, entraram, elas nunca fizeram parte. A santidade, ela é original. Sede santos como vosso Pai é santo. Então, respeitar a criação, que foi criada santa, e Deus disse tudo era bom, respeitar a criação como dom, e evitar reduzir o mundo a um mero objeto de exploração, o homem como objeto de exploração, é o ponto central da nossa vida ética, da nossa vida moral. Porque o homem é chamado livremente a realizar na doação e na comunhão com Deus um ato de amor. É isso que nós celebramos. Quando vamos à missa, nós temos que lembrar que aquelas espécies do pão e do vinho é entrega. Tem uma música que diz, muitos grãos de trigo se unem, são macerados, são muitos bagos de uva, são pisados, e eles fazem o quê? São um ato salvífico, são um sacrifício de louvor para a glória de Deus. A Eucaristia, tanto a espécie do pão quanto a espécie do vinho, são por si só um convite a isso. Cada celebração eucarística manifesta a finalidade última da criação, que Deus seja tudo em todos. Que Ele seja a fonte de nossa alegria, a fonte de nossa esperança, o propósito de nosso caminhar. Então a liturgia torna presente o desígnio eterno de Deus, unindo glória divina e felicidade humana. Alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. Vivemos para dar glória a Ele, e dada essa glória, só nos basta a alegria. Em conclusão, a afirmação de que o mundo foi criado para a glória de Deus revela o núcleo da fé cristã na criação, a gratuidade do amor divino que se comunica a todas as criaturas. Então, esse é um grande esforço do homem. A Escritura, a tradição, o magistério concordam que a glória de Deus se identifica com a vida de cada homem, in persona Christi, alter Christi, ad maior gloriam Dei, para a maior glória de Deus. E essa verdade ilumina a catequese, orienta a moral e encontra plena expressão na liturgia. Deus quer ser tudo em todos, para que sejamos nele a totalidade daquilo para o qual fomos feitos. É isso, gente boa. Os pontos 293 e 94 são muito belos, muito bonitos. Este foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Eu sou o professor Euclides e essa é a Escola Teófilos. Fiquem com Deus. Até o próximo ponto.